eu sou muito cético para poder comentar essas coisas. É óbvio. A minha opinião não é uma opinião de torcedor e ela é ruim de escutar, porque eu olho com um olhar mais imparcial, sem clubismo e com frieza, assim. Cara, para o futuro do clube vai ser fundamental o que está acontecendo, sabe? Mas a realidade do hoje, todo benefício do longo prazo tem uma dor, né? Custa um preço muito alto no curto prazo. Então, o que que acontece? A gente, para poder ter times competitivos lá na frente, para poder ter uma estrutura financeira que consiga contratar bons jogadores e etc., vai ter que inevitavelmente passar por duas fases. É a fase número um, que é quitar as dívidas. Então, quem está lá hoje, né, assumiu um risco grande e vai ter que honrar com as dívidas que assumiu. E dois, opa, e dois, que que além de, depois de pagar as dívidas, quem assumiu esse risco provavelmente vai querer ganhar dinheiro, porque aquilo ali agora é uma empresa, não é uma associação mais. Então, assim, não dá nem para julgar, sabe? Porque, sei lá, se eu gastei aqui para montar esse podcast, investi aqui numa televisão, numa mesa, no microfone, etc. Cara, daqui a pouco, se esse programa começar a ter publi, tomara que tenha e dar lucro, cara, esse é o objetivo, talvez, de uma empresa. Se vocês decidirem continuar fazendo isso por hobby, ok. Mas se isso aqui virar uma empresa, que vire uma empresa que gere resultado aos acionistas, né? Aos donos. Então, não dá para julgar muito assim. Então, minha análise é que vai ser difícil para o torcedor conviver com a austeridade, com o controle, com a frieza nas decisões e o calculismo. Por quê? Como que o futebol, historicamente, né, ele foi construído? Puta merda. O time tá indo mal. A torcida tá pressionando. Temos que trazer um centroavante. É tipo assim, a gente cansou de ver isso. Traz um centroavante e esse é o cala-boca que nós vamos dar para o torcedor. Aí o dirigente que estava sendo pressionado sentava na mesa, o clube não ganhava 5, 6 jogos. Sentava na mesa e falava: pessoal, gostaria de anunciar hoje aqui o nosso querido centroavante e tal. E aí todo mundo, agora vai e tal. E ficava todo mundo feliz. Entendeu? E aí o cara, quando você ia ver por detrás das cortinas, o cara tinha feito uma baita de uma irresponsabilidade. Porque ele estava ali rasgando um dinheiro que o clube não tinha. Muitas vezes quebrando uma regra de orçamentos que o clube tinha se proposto a fazer. Ó, esse ano nossa folha máxima vai ser 200 mil. Aí você vê, tem um jogador de 500 mil na folha. Eu tenho a impressão que hoje a gente parece que as coisas ficaram um pouco mais sérias, né? Essa questão de responsabilidade financeira do clube. Até pouco tempo assim, né? Uns 10 anos atrás e tal, eu comentava com meu pai, falava assim, eu acho que o Cruzeiro tem que fazer timão aí e deixar a dívida pra depois mesmo e foda-se, aí não dá nada, nunca deu nada e tal, eu prefiro ter título e tal e ter dívida do que não ter título e o clube ali andando normalmente, assim, né? Financeiramente saudável, né? E aí, pouco tempo depois, justamente o Cruzeiro, né? Foi o clube que foi pego, parece, para Cristo mesmo, para isso ser mais profissionalizado, né? Assim, eu vejo que hoje todo mundo está muito preocupado de não acontecer o que aconteceu com o Cruzeiro, É né? porque teve repercussão nacional, né? Foi reportagem no Fantástico, não sei se todo mundo lembra, Não, assim, já, né? com Porque as certeza. pessoas esquecem as coisas. Cara, o Cruzeiro teve, acho que, teve uns 3 ou 4 finais de semana seguidos e foi terror e pânico, né? Nossa Sim. vida era a reportagem do Fantástico, que resultou numa segunda reportagem do Fantástico, que resultou em, cara, Não, um e no meio dessa caos, né? reportagem aí, perdemos o Messinho, né? Que começou a brilhar lá no Palmeiras. É, Tá vendo esses dias a galera falando lá. Só o Messinho e o Estevão, né? Tem o Vitor Roque. Só os dois, o que eles valem hoje, já, tipo, pagava a dívida de, sei lá, que hoje tá em 600 milhões. Já baixou de 1 bilhão para 600 milhões, né? Uma eu coisa não sei absurda, quanto velho. tá, mas eu não sei se abaixou tanto. Se eu não me engano, eu vi pouco tempo atrás que baixou de 1 bilhão para tipo 700 milhões, se eu não me engano. Conseguiram baixar um pouco aí. Mas assim, aí realmente eu vi que depois dessa reportagem do Fantástico, os clubes realmente estão bem mais preocupados, né, velho?
Lógico, acho que assim, a SAF, né, a lei da SAF e essa profissionalização do futebol começou até um pouco antes da SAF, acho que Palmeiras, Flamengo, são clubes que conseguiram implementar isso um pouco antes, né, e tem colhido frutos disso. Cara, isso veio para ficar, não tem mais volta, assim. Porque vários times aí já, tipo assim, tinha uma filosofia de SAF, só não estava implementado no O papel, né? Atlético Paranaense, há muitos anos, o Grêmio é um clube foi superavitário por muitos anos, acho que ainda é superavitário, não sei se quando caiu para a Série B era superavitário, mas assim, o Grêmio acho que tinha uns 5 ou 6 anos que era superavitário. Sim. É um clube que gera muito dinheiro, apesar de não ser um clube empresa, entendeu? O Atlético Paranaense, idem, mesma coisa. Então ganha muito dinheiro. São clubes que têm um poder aquisitivo, mas têm um controle na gestão, sabe? Tem regras que são seguidas e que não deixam quem está na frente, quem está liderando aquilo ali, simplesmente tomar uma decisão. E aí, assim, né? Fazendo um paralelo, eu não comento muito futebol, mas agora estou como torcedor, né? Acho que é importante dar um exemplo que é assim: legal, a diretoria da SAF tem regras, aparentemente, tem uma política e tem um plano, claro, até tomar os primeiros socos na cara, né? Que cara, assim, muito questionável a decisão deles de trocar várias vezes o treinador, né? Dá para ver que os treinadores que vieram com tempo para serem avaliados têm um perfil, tem algumas coisas em comum. Dá para achar similaridades entre o Pesolano, o Pepa e o Larcamon. Zé Ricardo não dá, né? Não. Mas aí o Zé Ricardo já era um golpe de desespero, né? Desespero, né, velho? E aí, assim, Vamos tapa buraco. dá para ver que dos últimos 4, não vou considerar o atual agora, mas dos últimos 4, né? 3 tinham uma característica em comum e um foi no desespero. Então, em tese, eles têm um plano que eles estão tentando executar. Mas quando você leva um soco na cara, é difícil também você, né, manter essa calma, essa parcimônia, essa gestão. E, cara, é uma situação realmente. A gente não sabe o que está acontecendo lá, né? Eu consigo imaginar algumas das coisas, mas no geral, o futebol ele é ingrato com quem não alcança resultado. E muitas vezes a decisão mais importante a se tomar é uma decisão de gestão, não uma decisão populista. E o Atlético Paranaense você deu de exemplo aí, pra mim, tipo assim, o exemplo de gestão deles, na minha opinião, começa lá pela base. Repara pra você ver o tanto de jogador que eles revelaram aí nesses últimos anos. Tanto de jogador que foi vendido pra Europa, sei lá, Renan Lodge, Bruno Guimarães, sei lá, Léo Cittadini, esses caras tudo aí. De jogador bom. Tudo da base foi vendido muito caro, os caras estão sempre com dinheiro no cofre, sempre montando um time, tipo assim, sem muito cara que é conhecido, todo mundo sabe quem é, mas tá sempre time competitivo, sempre vendendo bem, sempre ganhando dinheiro. Tipo assim, assim, tá bem, né? E aí, assim, dá para ver que o time tem feito um bom trabalho. O Cruzeiro tem um trabalho de base bom. Então, você teve lá na final da Copinha, você teve final do Sub-20 ou do Sub-17, não sei. Agora teve a semifinal do Sub-17. Tipo, a base, quando a gente chegou lá, a base estava sucateada. Tipo assim, não tinha atleta. Se o clube quisesse... Perdeu muita gente, né? Se o clube quisesse comercializar atleta, não tinha quem vender para poder fazer dinheiro. Então, assim, 70%, 80% das receitas de um clube, na média do futebol brasileiro, se você analisar o balanço financeiro de todos os clubes, você vai ver que o faturamento, 70%, 80% do faturamento de quase todos os clubes é venda de atleta. Então, se o clube não vende atleta naquela temporada, quem que o Atlético vendeu esse ano? Se o Atlético não vender 2, 3 atletas, você pode ter certeza, o resultado financeiro do clube vai ser ruim. Porque ele precisa comercializar atletas para poder ter uma receita que paga o tamanho das despesas que ele tem naquele ano. E a gente torcida, ficou... questão de compra de venda de camisa, de TV, patrocínio, essas coisas, uma receita muito que somada, ela é muito marginal. E aí, olha que... A principal realmente vem essa é uma informação interessante. A pessoal, na época que a gente trabalhava lá, né? A galera falava muito assim, menos marketing e mais futebol. E, cara, de verdade, isso é o que todo mundo queria, isso é o que eu também queria. A minha vida seria muito mais fácil se a bola tivesse entrando na casinha naquela época e o clube tivesse
né? Tanto que quando o clube subiu para a Série A, foi uma temporada 2022, foi uma temporada que, cara, tudo ficou mais fácil. Ficou mais fácil você comercializar um patrocínio, ficou mais fácil você... aí a gente estava... Os estádios ficavam cheios, não tinha bilheteria. Na nossa época a gente estava na pandemia, então não tinha receita de bilheteria. Era uma das poucas receitas que o clube não tinha feito a antecipação ainda, porque a de televisão toda tinha sido antecipada. Então não tinha dinheiro para poder trabalhar. E aí, naquele ano, as receitas comerciais e de marketing representaram 40%, naqueles 2 anos, 2020 e 2021, as receitas comerciais representaram 40% ou 45% do faturamento do clube. Cara, é muito faturamento de receita comercial e de marketing. A representatividade do faturamento de comercial e de marketing é muito alta. O clube deveria estar vendendo mais jogadores e vendendo menos, não vendendo menos projetos, vendendo mesmo tanto de projeto de marketing comercial, mas vendendo mais atletas. Porque isso significaria o superávit. Só que a gente não tinha atleta para vender. Porque tinha muito contrato com atletas que eram mais velhos, contratos, inclusive, que foram todos questionados, né, com atletas que estavam lá mais tempo, e não tinha um portfólio de atletas extenso com um alto valor para poder gerar essa receita toda para o clube. Então, no fim, cara, marketing aguentou muita coisa lá. Tipo, comercial, as receitas comerciais foram muito importantes para o clube sobreviver e atravessar esse momento difícil que ele passou.